Olá! Hoje vamos mergulhar numa fronteira bem interessante, sabe? Aquele lugar onde aquilo que a gente consegue provar e aquilo em que a gente escolhe acreditar se encontram. E para começar, vamos direto com uma pergunta que, olha, tira o sono de muita gente há séculos. E aí, o que acontece quando a lógica simplesmente acaba? Quando ela não tem mais resposta? Durante muito tempo, o pensamento aqui no Ocidente tinha uma resposta na ponta da língua. A razão é quem manda. A lógica era vista como a ferramenta principal para a gente encontrar a verdade. Então, para a gente entender essa fronteira, primeiro a gente precisa dar uma olhada nesse mundo onde a razão realmente reinava absoluta. Um mundo construído por pensadores como René Descartes. A ideia, que ficou famosa com a frase do Descartes, penso, logo existo, era bem direta. A razão era a luz capaz de acabar com qualquer escuridão da ignorância. Simples assim. Mas e se, bem no coração da fé, existisse um conceito que a lógica pura e simples não consegue engolir? É isso que nos leva ao grande paradoxo divino. Pois é, aqui entra o apóstolo Paulo e joga um balde de água fria nessa lógica toda. Ele propõe uma inversão total, onde o que o mundo acha que é sábio, para o divino é loucura. E o contrário também vale. E olha só como esse contraste fica nítido. A lógica humana espera um Messias poderoso, um conquistador. A salvação tem que ser conquistada, por mérito. A verdade, a gente acha deduzindo, observando. Agora, a lógica divina vira tudo isso de ponta cabeça. O Messias se revela na fraqueza, a salvação é um presente e a verdade é aceita pela fé. Isso aqui resume perfeitamente o paradoxo. A ideia de um Deus crucificado, para a mente lógica da época, era uma loucura completa. Era uma contradição total. As pessoas esperavam poder, glória, não sofrimento e vergonha. E esse paradoxo fica ainda mais intenso quando a gente sai da teoria e vai para a prática. É aqui que a gente chega na história de Abraão e no que ficou famoso como o salto de fé. Pensa só na situação de Abraão. Ele recebe uma ordem que desafia tudo, que vai contra qualquer lógica ou ética. Sacrificar o próprio filho. A razão humana grita que isso é um crime, que é um ato de pura loucura. E é aqui que o filósofo Kierkegaard traz uma ideia genial. Ele diz que a atitude de Abraão não foi irracional, ou seja, contra a razão, mas sim transracional. A diferença é sutil, mas é tudo. Não é negar a lógica, mas sim entrar num campo onde ela não é mais a ferramenta principal. Esse salto de fé não destrói a razão. Pelo contrário, ele a coloca num outro lugar, sabe? A razão passa a servir a uma revelação maior, em vez de ser a dona da verdade. E essa frase de Santo Agostinho fecha bem essa ideia. Creio para que possa entender. Quer dizer, a fé não é o fim do pensamento. Para certas verdades, ela é o ponto de partida necessário para começar a entender. Então, se a razão tem seus limites, será que existe outro jeito de conhecer as coisas? Uma outra lógica, talvez, funcionando em paralelo? É isso que nos leva para as razões do coração. E quem falou muito bem sobre isso foi Blaise Pascal, que era, olha só que interessante, matemático e teólogo. Ele propôs exatamente isso. Existe um tipo de lógica completamente diferente. E é bom deixar claro, isso não é sobre um sentimentalismo vago, não. Pascal falava de uma estrutura bem definida para a gente compreender a realidade, que funciona de um jeito diferente. Então, o ponto crucial é o seguinte. Para Pascal, era como se existissem dois sistemas operacionais para a gente captar a verdade. Cada um na sua área, super válidos. A mente cuida do que é físico, do que dá para medir. Já o coração, ele percebe o domínio espiritual. Certo, mas como é que essas ideias, tão antigas, conversam com o nosso mundo de hoje? Um mundo obcecado por dados, por provas. É aqui que a gente encontra a sabedoria que existe no mistério. Na nossa era que idolatra a prova empírica, o ver para crer, essas ideias são um lembrete muito importante de que nem tudo que importa de verdade pode ser medido. As experiências humanas mais profundas simplesmente não cabem em equações. É só pensar um pouco o milagre que é um nascimento, a dor profunda do luto, a experiência de perdoar alguém, a esperança na ressurreição. Tudo isso é muito real, mas não dá para colocar numa planilha ou numa prova lógica, né? Pertence a outra ordem de conhecimento. Talvez, como o próprio Pascal sugeriu, a maior conquista da lógica seja justamente entender os seus próprios limites. A verdadeira inteligência, quem sabe, não é ter todas as respostas, mas sim reconhecer o tamanho imenso daquilo que a gente não sabe.
E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. E se reconhecer os limites do nosso conhecimento não for uma fraqueza, mas sim o verdadeiro começo da sabedoria?